a P2. Quer dizer, acho que só tem uma prova, né? Que é essa. Todos os conteúdos do cronograma vão cair, pelo que a professora falou. Aí eu queria saber de vocês, quais vocês querem revisar, se vocês têm alguma dúvida para passar de algum conteúdo específico. Podem colocar no chat. Se vocês puderem gravar, eu autorizo. Depois eu vou fechar minha câmera para não ficar circulando. Mas PNI e diabetes, tá? Se vocês puderem gravar para a turma, quem não está presente conseguir assistir depois. Tá, então a gente começa por diabetes. Mais algum conteúdo específico que vocês queiram? Eu acho que as de diabetes mesmo. Vocês conseguiram dar uma olhada nos resumos? Ajudou? Quem deu aula de diabetes para vocês? Foi a Regina? Não foi ela, não. Foi. Eu não sei, eu acho que é uma professora substituta. Ah, sim, não. Então, foi a Regina. Se cai questão de leis e datas. Leis, assim, de SUS, de políticas, mas eu acho que isso não tá no cronograma. Eu não vi caindo. Não vi no cronograma a questão de PNAB, da Lei 8080, ou vocês tiveram essa aula e não tá no cronograma? Não, acho que não teve, não. Então, que normalmente cai lei quando tem essas aulas assim, de SUS, de PNAB, costuma cair algumas coisas. Mas se vocês não tiveram, então vamos lá. Tá. Diabetes. O que é diabetes? A diabetes é um distúrbio metabólico que está associado à deficiência da secreção ou da ação da insulina. Ou vai ser da secreção em si, da insulina, ou da ação, que aí é onde a gente difere a DM1 da DM2. E aí os fatores, os tipos de diabetes, eles estão classificados de acordo com essa etiologia, e os fatores que causam são vários, né? Tanto genéticos, mais ambientais, relacionados a estilo de vida e etc. E aí, para a gente saber especificamente, né, a função da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas pelas células beta. Não precisa gravar esse nome, delta de Langerhans. É um hormônio produzido no pâncreas. Acho que é o mais simples, acho que eles não vão cobrar isso. Detalhe específico. E o que a insulina faz? Ela é responsável por permitir a entrada da glicose, que é o açúcar, das nossas células. Porque o açúcar dá a energia para o funcionamento das células e do organismo como um todo, né? E a gente tem três tipos principais de diabetes. O tipo 1, que é a destruição das células beta, que não fazem essa secreção, esse tipo é considerado mais autoimune. E o tipo 2, que é o efeito na secreção e na ação da insulina em si. E a gente tem o diabetes gestacional, que também é o efeito na secreção e na ação da insulina, só que ela é percebida na gestação, exclusivamente no período da gestação. Pode ser que depois que termine o período da gestação, entre aspas, volte ao normal, e pode ser que não. E aí, a abordagem diagnóstica, né? Como é que a gente vai diagnosticar? Os sinais e sintomas, eles são
semelhantes. Os critérios diagnósticos eles são semelhantes. E aí esses sinais vão ser de hiperglicemia, porque a gente vai saber, o principal sinal é da hiperglicemia, que a gente vai saber que ele tem uma provável tendência a diabetes, não só em uma medida, né, mas em vários. No DM2, tende a ser mais assintomático. E no DM1 que vai ter aqueles sinais clássicos, que são os 4 P's. Vocês sabem quais são os 4 P's? O que são os sinais e sintomas da diabetes? Pode colocar no chat. Tá bom. Então, a gente chama os P's de poliúria, fazer muito xixi, polispsia, beber bastante água, polifagia, muita vontade de comer e perda de peso, sem explicação. Tem esses outros sinais e sintomas, que é acometimento do sistema nervoso periférico, perde a sensibilidade no pé, e aí já leva a úlcera, lesão. Tem cansaço, disfunção erétil e candidíase genital. Mas os principais, os que a gente mais vê são esses 4, os 4 P's. E aí, diabetes, né, como ela é uma doença crônica, e a gente está falando assim no contexto de APS, a gente precisa fazer o rastreamento dela a longo prazo com a nossa população, né? E aí é uma doença que, principalmente no caso do 2, né? O 1, ele já vai ter início assim mais rápido. O 2 ele tem início insidioso, como ele está mais ligado aos fatores, aos hábitos de vida, nem sempre vai ter esses sinais muito claros para a gente. Então, ele vai ter um longo período assintomático antes desse diagnóstico. E aí, o critério de rastreamento é todos os indivíduos de 40 anos ou mais, mesmo sem alguns fatores de risco, né? E todo mundo que for obeso ou tiver no sobrepeso, que tem uma condição de risco adicional. E aí, esse rastreamento, se considerado normal, né? Por exemplo, no ano a gente chegou um usuário, está lá com 45 anos de idade, não tem fator de risco. E aí deu tudo ok, né? A glicose de jejum deu menor que 90. Mas é que daqui a 3 anos a gente tem que fazer esse rastreio de novo, porque o estilo de vida pode sofrer alguma alteração que favoreça, né, a pessoa desenvolver a diabetes. E aí, quais são esses critérios, né? Em adultos, da diabetes tipo 2. Gente, alguém tá conseguindo gravar? Mesmo que seja só o áudio? Não, mas eu tô tentando baixar aqui um aplicativo para gravar. Ah, se você conseguir, me fala. Voltando. Então, os indivíduos com 45 anos ou mais, que tenha sobrepeso, obesidade e uma ou mais das condições que são pai ou mãe com diabetes, a etnia de alto risco, geralmente afrodescendente aqui no Brasil, história de doença vascular, hipertensão, alteração nos triglicerídeos, síndrome de ovário policístico, sedentarismo, sempre estar testando ali e os valores estão ali na pré-diabetes. Quem já teve diagnóstico de diabetes gestacional, indivíduos com HIV, acantose nigrans, também muito presente na população negra, e também pessoas que estão com medicação hiperglicemiante. E aí, em crianças e adolescentes, já é um outro perfil, né? São crianças maiores de 10 anos,
ou após o início da puberdade, que já tem um sobrepeso ou obesidade e tem pelo menos um desses fatores de risco, que é o diabetes, história de diabetes materno, ou em parente de primeiro grau, é de uma etnia de risco, tem hipertensão arterial, tem uma dislipidemia, tem sinais de resistência insulínica, acantose nigrans, adolescente já com diagnóstico de ovário policístico, ou que teve baixo peso ao nascimento. E aí, quais são os critérios diagnósticos, né? O diagnóstico a gente pode estabelecer de 4 formas. Ou quando a glicemia plasmática, né, que é a glicemia de jejum, é maior que 126, ou quando a glicemia de 2 horas, aquela de sobrecarga, né, é igual ou maior que 200 miligramas, ou quando a hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5%, ou quando a gente tem os sintomas clássicos, que são os 4 P's, principalmente, e a glicemia é medida aleatoriamente e dá maior que 200. E aqui tem umas considerações, depois vocês dão uma lida. E aqui está a tabela de critérios. É muito decoreba e ao longo do tempo vocês vão vendo e identificando, né, na prática, vocês vão ver muitos exames e vão aprendendo a classificar o que está normal dentro daquela faixa e qual conduta vai ser. E aí vocês vão gravando, né? Mas os principais que a gente usa é a glicemia de jejum, o TOTG, que a gente vê mais quando é gestante, e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum, até 100 todo mundo sabe que é normal, e a partir de 120 para cima já é diabetes. Então, esse intervalo de 100 a 126 é considerado um risco aumentado, né? E a sobrecarga, 2 horas após a sobrecarga, é até 140, normal, e acima de 200 já é diabetes, e esse intervalo é considerado risco aumentado. E a hemoglobina glicada, até 5,7 normal, acima de 6,5 já é considerado diabetes, e esse intervalo, risco aumentado. E aí a glicemia, quando está 200, qualquer hora, mais os sintomas clássicos, já é considerado diabetes. Aqui também tem um diagramazinho para aceitar, ficar mais visual. E aí, sobre os exames que a gente pede de avaliação periódica para toda pessoa diabética, com diagnóstico de diabetes. A glicemia em jejum, a gente pede assim, quando tá com a suspeita, né, vai fazer o diagnóstico, mas não é sempre de rotina, depende do critério. E aí, os que são de rotina, é sempre a hemoglobina glicada, colesterol total, triglicerídeo, HDL, LDL, a creatinina, ou o TGF, e o TGF, para avaliar a função renal. E a urocultura. Geralmente, quem faz uso de metformina há mais de 5 anos também inclui a vitamina B12. E entre outros exames que a gente pode pedir para prevenir, né, e a complicação do diabetes sistêmico, né, em outros sistemas, é o eletrocardiograma, por causa do risco cardiovascular também. A fundoscopia, geralmente faz quem tem mais de 5 anos de diagnóstico. E anualmente, ou a critério também do resultado de exames anteriores, se faz a avaliação dos pés com monofilamento. No estágio, vocês chegaram a ver esse teste de avaliação dos pés? Vocês sabem o que é a avaliação dos pés com monofilamento? Sim, sim. Tá.
E aí, diabetes, a gente fala na PS, quando a gente fala de controle e abordagem, né, do diabetes a longo prazo, principalmente no enfermeiro, é uma abordagem mais não farmacológica, buscando melhorar os hábitos de vida. Que são, né, a gente sempre apoiar o autocuidado, identificando, né, quais são os problemas ou situações que favorecem o risco, esses comportamentos que podem agravar, né, levar a glicose. E aí são eles, né, alimentação, então sempre fazer aquelas orientações básicas que acredito que vocês fazem em campo, né, sobre alimentação, alimentos mais naturais possíveis, valorizar a quantidade geral, né, dos alimentos por grupos de nutrientes, sempre ingerir fibras, evitar o consumo de alimentos processados, beber bastante água, evitar, né, alimentos ricos em açúcar, em gordura também. Entre outras orientações. E atividade física também é orientar a pessoa, sempre que possível, praticar alguma atividade física, sendo ela musculação ou qualquer outro tipo de exercício físico, porque a prática de atividade física aumenta a captação da glicose pelos tecidos, né, e também auxilia na perda de peso, também diminui o nível de glicose. Também ajuda a controlar. E aí também apoiar na perda de peso. Na PS, geralmente, a gente tem também o grupo Hiperdia, né, que são consultas coletivas, mas que esses grupos também são um ambiente de promover educação em saúde, principalmente o enfermeiro, né, orientar. Geralmente, os pacientes em si, né, os usuários, eles se conhecem, então gera um ambiente também de apoio coletivo. A gente também tem, como, entre aspas, um grupo educativo, a Academia Carioca, né, que incentiva assim, o exercício e essa convivência. De abordagem farmacológica, na aula elas falaram sobre as medicações, insulina, essas questões. Tá. Então, para as pessoas que não tem fator de risco e a hemoglobina glicada é menor que 7,5, a gente primeiro vai iniciar com as mudanças de hábito de vida e em 3 meses a gente sempre reavalia. Geralmente, na maioria dos casos, na PS vocês vão ver isso numa consulta, o enfermeiro orientando sobre essas mudanças de hábito e a gente reavalia e já deixa lá o exame para fazer um mês antes, um tempinho antes da consulta, para poder reavaliar se entra como uma medida farmacológica ou não. E quando não tiver essa resposta adequada, a gente inicia com a metformina, que é uma biguanida, em monoterapia. E aí, quando a pessoa tem fator de risco, é abaixo de 40 anos, e com a hemoglobina glicada entre 7,5 e 10, a gente já vai iniciar com a metformina, associada também com as mudanças de estilo de vida. E aí, de fármacos, a gente tem o principal, né, que são as bigonidas, e as sulfonilureias. A bigonida é a metformina, todo mundo conhece. Não se preocupem em relação à posologia, como em qual dose, essas coisas não precisa se preocupar, não. Mas saibam que é o primeiro fármaco de escolha, que geralmente praticamente todas as pessoas com diabetes fazem uso, a não ser quem faz uso exclusivo de insulina. E qual é o mecanismo de ação? Ela vai aumentar a sensibilidade periférica à insulina, principalmente do fígado, né, para reduzir essa produção de glicose. E a gente tem as sulfonilureias,
que é a glicazida ou a glibenclamida, que vai também estimular a secreção da insulina, mas aí por uma outra via, que é o fechamento dos canais de potássio. E aí outro método, né, que é muito conhecido e é disponibilizado pelo SUS também, que é a insulinização, são as insulinas. Então, disponíveis no SUS são a NPH e a regular. E no SUS elas são disponibilizadas em duas apresentações, que é o frasco ampola, que é tipo aquele frascozinho de vacina, não sei se vocês já viram lá na clínica, e as canetas aplicadoras, que é mais comum o SUS distribuir. A gente também tem a análoga da ação ultra rápida, mas não é tão comum assim ver no SUS. E aí, a NPH, ela tem a duração mais longa e a regular tem uma duração, em comparação à NPH, mais curta, mas ela de uma duração assim mais mediana em relação às outras também que a gente tem disponíveis no mercado em geral. Então, quem tem DM1, que é a deficiência absoluta da insulina endógena que o próprio corpo produz, provavelmente todo mundo vai fazer esse uso da insulinoterapia, obrigatório no tratamento. Já a DM2, dependendo desses casos, dependendo do resultado de alguns exames, vai ser introduzido a insulina. Ela especificou quais situações, se vocês precisam gravar, ou só falaram da insulina. Não especificou, então. Indicando quando que tem que introduzir a insulina na DM2. Bom, se sim, é esse fluxograma aqui. É esse daqui. Que aí, no caso, com a indicação da insulina vai ser por alguns motivos. Quando a gente tem falha no manejo com tratamento só por antidiabéticos orais, quando a hemoglobina glicada está maior que 10%, em casos que já tem uma insuficiência renal, já tem comprometimento do rim, e quando tem sintomas de hiperglicemia aguda, né? Na situação de emergência, se utiliza a insulina, que tem efeito mais rápido, né? Do que o medicamento oral. Então, a gente vai sempre iniciar com 10 unidades da NPH e mantendo a metformina ou a sulfonilureia. E aí, o usuário ele sempre é importante, né? No SUS, quem é diabético faz uso de insulina, eles dispensam o aparelho glicosímetro e as fitas e as agulhas também, né, para fazer esse controle da glicemia. A partir dessa unidade, a partir de 10 unidades, a gente vai fazendo esse ajuste conforme o paciente vai medindo a glicemia. Aí vai ajustando a cada 3 dias, até que atinja ali uma meta de glicemia considerada estável. E aí, vamos lá. Se a glicemia capilar for maior que 180, a gente vai aumentar 4 unidades por dia. Se for entre 130 e 180, aumentar só 2. E se for 70, a gente reduz 4 unidades. E aí, repete
a hemoglobina glicada depois de 3 meses para avaliar se mantém ou não. Na minha prova, eu acho que caiu sobre orientação de estilo de vida e alguma coisa sobre insulina. Mas eu não sei como é que está sendo o padrão das provas de vocês. Porque eu sou do PCI 4, eu não sei se eles estão mantendo o mesmo padrão, dependendo da proposta do novo currículo. Aí é um pouquinho complicado dizer. Eu acho que o ponto mais importante sobre insulinização é as orientações corretas sobre administração, preparo, né, e administração. Então, os locais que a gente tem para aplicar insulina é braço, abdômen, glúteo e coxa, sendo que no abdômen é a de maior absorção mais rápida, né? E a via de aplicação é sempre subcutânea, assim, na maior parte das vezes subcutânea. Importante fazer o rodízio nos locais de aplicação para prevenir essa lipodistrofia e ter uma melhor absorção. E nunca aplicar em seguida no exato local, na mesma parte do corpo, no mesmo local, né? Tem que ter de 1 a 2 centímetros de distância entre a aplicação, entre outro ponto que você aplicou. E revezar e evitar esse ponto por 14 dias para ter o processo de cicatrização ali devido. Então, aí o maior absorção, abdômen, depois braço, coxa e nádega. E aí essas as regiões que podem aplicar são essas aqui. Geralmente aqui quando senta, né, e faz aquele pneuzinho na barriga, onde a pessoa aplica, e na face mais lateral da coxa. E aí uma orientação importante também é que a prática de exercício físico aumenta o fluxo sanguíneo, né, que você faz esforço, e torna a absorção mais rápida. E aí, se a pessoa for aplicar insulina, evitar aplicar na região que vai ser utilizada. Sei lá, a pessoa vai treinar superior, e aí, naquele dia, ou naquele turno, se for mais uma vez no dia, não aplicar no braço, porque vai acabar absorvendo mais rápido, e aí o efeito vai durar menos. Vocês chegaram a ver na prática como é que é a seringa de insulina? Não? Vocês acompanharam alguma consulta de diabetes? Já, mas eu acho que as experiências podem ser bem diferentes, porque teve gente que ficou em consultório, já acompanhou, outras não. Entendi. Essa aqui a gente tem duas opções, assim, né? Que é de 100 unidades, que é 1 ml, e é de 50 unidades. E é de 100 unidades. A escala é a cada 2 unidades. A escala é que a cada 2 tracinhos tem 2 unidades. E a de 100, a de 100 é que a cada 2 tracinhos tem 2 unidades. E a seringa de 50, a cada 1 tracinho tem 1 unidade. Sobre armazenamento também é importante, né? Que antes de aberta, ela tem que ficar na geladeira, naquela mesma temperatura das vacinas, de entre 2 a 8 graus. E depois de aberto, é em temperatura ambiente, não precisa refrigerar, nem deixar exposto à luz do sol. É válido por 6 semanas na caneta, né? E o frasco também tem que ficar em temperatura ambiente. Mas aí o frasco, como ele é um frasco ampola, né? Tipo, um frasco de vacina, ele já pode ser refrigerado entre 2 a 8 graus.
E aí, por ele ficar sempre refrigerado, antes de aplicar, a pessoa precisa retirar uns 30 minutos antes, né, para dar uma resfriada e não evitar dor no local na hora da aplicação. Também não pode deixar exposto à luz do sol e o frasco ele dura menos que a caneta, são 4 semanas. Sobre o transporte. Pode ser feito em embalagem comum, desde que não seja exposto ao calor, né? Em viagem, sempre em bagagem de mão. Enfim. E aí o descarte também é importante a gente orientar a paciente sobre o descarte correto. Acho que as clínicas, elas também recolhem, né? Caso a pessoa não tenha lugar adequado para fazer o descarte, principalmente das agulhas. E aqui não pode, né? Nem as agulhas, nem as seringas, nem lanceta do glicosímetro pode ser descartado em lixo domiciliar, né? Pode ser em algum recipiente que tenha parede rígida, que não permita a perfuração, para não machucar, né, alguma pessoa que vai mexer. E esse outro detalhe vocês dão uma lida depois. Reutilização. As seringas que têm agulhas acopladas, elas podem ser reutilizadas desde que seja pela mesma pessoa e que a agulha desde que a agulha também não tenha sido contaminada. Aí pode se reaplicar no máximo até 3 vezes. E aqueles mesmos cuidados que a gente toma quando vai administrar vacina, né? Higienizar a mão, não precisa lavar a seringa, nem tacar álcool. Sobre a caneta. A caneta ela é bem explicativa, né? Vocês vão girar aquele seletor de dose no número que está indicado para dose, né? Prescrita. E vai verificar, né, que vai formar aquela gotícula de insulina, retirar a tampa e aplicar naquele ângulo de 90 graus, apertar o botãozinho apertar o injetor até o final. Aí essa é a composição da caneta. Sobre os pés, né? Os pés a gente precisa fazer essa avaliação contínua, que é o teste de sensibilidade tátil com monofilamento, que vai avaliar esses sinais e sintomas de neuropatia. As pessoas com diabetes elas podem perder essa sensibilidade nos pés e ficar mais suscetível a criar úlceras e abrir lesões, né? E aí tem o risco de amputação, enfim. A avaliação consiste em avaliar se tem histórico de dor, se a pele está seca com rachadura, se tem calo, se tem sintomas de dor isquêmica em repouso, né? A pessoa fica com a perna lá para cima, sente essa dor. Se a pele está fria, pálida, se tem cianose. Também fazer a avaliação se tem alguma úlcera ou história prévia, se tem amputação, se tem micose. Todos esses fatores podem contribuir para o pé diabético. E também fazer a palpação dos pulsos pediosos e tibiais. E aqui tem um quadrozinho que resume praticamente isso. Que é a coloração, avaliar a pele, avaliar alguma deformidade que possa ter, avaliar a temperatura, pulso, sensibilidade, se tem alguma queixa, né, de dor ou outros sinais, sintomas, e se tem úlcera. Em toda consulta com o paciente diabético, a gente tem alguns passos, né, que a gente precisa conhecer a pessoa, né? Fazer identificação, dado socioeconômico, ocupação,
se tem alguma vulnerabilidade, que isso também é importante para a gente avaliar durante o tratamento. Se faz uso de alguma medicação para outras doenças também. Quais são os antecedentes familiares e pessoais dessa pessoa. Como é que ela percebe a doença, né, o tratamento, o autocuidado. Histórico, se ela tem alguma queixa relacionada ou não à diabetes. Os hábitos de vida, muito importante também. Outros fatores de risco que estão associados, que é o tabagismo, etilismo, obesidade, dislipidemia, sedentarismo. E fatores reversíveis que podem contribuir para a hiperglicemia, que é algo, principalmente os estágios pós-infecciosos, por exemplo, Covid ou outras doenças transmissíveis. E aí, do exame físico, altura, peso, IMC, aferir sempre a pressão, perguntar se tem alteração na visão, avaliar a cavidade oral também, muito importante na pessoa diabética. Frequência respiratória, cardíaca, ausculta, avaliação da pele, avaliação ginecológica e dos membros inferiores, tudo aquilo que a gente falou lá do pé também. Basicamente é isso, gente. Alguma dúvida específica sobre diabetes? Não. Tudo certo? Foi rápido demais? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que querem que eu repita, repasse? Pode escrever no chat se vocês tiverem vergonha de falar. Tá, então eu vou passar para TB. Tuberculose. Vocês têm alguma dúvida específica de tuberculose? Eu passo uma visão geral. Tá. De tuberculose, quem costuma fazer as questões, quem costuma dar essa aula para vocês é a Regina. Igual eu falei para a turma do PCI 4, que teve a prova hoje, acredito que as questões dela não mantêm padrão tanto no PCI 4 quanto no PCE, que são questões mais extensas e mais minuciosas relacionadas a TB. Normalmente o tipo de questão que ela coloca é questão de verdadeiro ou falso sobre diversos aspectos da tuberculose em si, né, da aula de tuberculose em si. E a outra questão é detalhada sobre a orientação da coleta de escarro. Eu coloquei esse exemplo de questão no PDF de questão que eu fiz para vocês. As questões de tuberculose tem para vocês treinarem para a prova, que possivelmente também vai ser uma questão de prova de vocês, igual foi hoje para o PCI 4. Então, TB a gente conhece, o agente etiológico é a Mycobacteria tuberculose, também conhecido como bacilo de Koch. A gente teve a descoberta do derivado do PPD, que usa a tuberculina, que é uma proteína, né, extraída do bacilo, injetada sobre a pele, via intratérmica, 0,1 ml. Outro aspecto importante também é a BCG, naquela questão que comentei de verdadeiro ou falso, geralmente pode cair uma sentença falando assim, a vacina BCG é o principal fator de protege as crianças contra a forma miliar e meningocócica grave em crianças. E é aplicada via subcutânea. Aí tá errado. É intradérmica.
geralmente pode ser que caia assim. Então, a gente tem a BCG, que é a principal forma de prevenção das formas graves em crianças. Geralmente ao nascer até os 4 meses. 0,1 ml via intradérmica também. A gente também teve a descoberta, né, dos principais agentes terapêuticos que a gente usa até hoje em dia para tuberculose, que é o sistema HIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Tem a tuberculose, né, ela é uma doença infecciosa transmitida por via respiratória. Ela afeta principalmente o pulmão, mas ela também pode ter outras formas extrapulmonar, afetando outros órgãos, né? E a forma pulmonar é a principal, é responsável por manter essa cadeia de transmissão que a gente tem até hoje. O agente etiológico, como eu falei, né? O Mycobacterium tuberculose, ele pode ser rápido, né, na parede das cavidades pulmonares ou lento em lesões fechadas e intracelulares, na questão do crescimento. É importante destacar também que a TB é uma doença com fortes determinantes sociais. Pessoas que, principalmente nos grupos de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, ou em comunidades, pela questão das casas, da falta de boa circulação também. Na forma pulmonar, ela é mais frequente, né? É a principal responsável pela cadeia de transmissão. Ela se instala a partir da inalação dos aerosóis, que oriundo, né, das vias aéreas durante a fala, espirro ou tosse das pessoas que estão com a TB ativa, geralmente pulmonar. Quem tem a TB extrapulmonar não transmite. E aí, atenção para esses 2 pontos, que geralmente também caem em questão de verdadeiro ou falso sobre eles. Que apresenta essa sentença: bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos ou outros objetos dificilmente se dispersam em aerosóis e por isso não tem um papel importante na transmissão da doença. Ela costuma fazer uma pegadinha nesse quesito, falando que tem um papel importante na transmissão, só que é o contrário. E também colocando que ela se transmite por objetos compartilhados, sendo que também não. Então, se atentem a esses detalhezinhos se for uma questão de verdadeiro ou falso. E a transmissão depende principalmente do tempo de exposição, da proximidade e do contato prolongado e também dos fatores imunológicos da outra pessoa. Sobre a TB, a gente também tem a ILTB, que é a infecção latente de tuberculose, que é quando a pessoa tem um bacilo lá no pulmão, mas é assintomático e não está com a infecção ativa. Então, com a doença ativa. Então, não transmite e também não precisa de tratamento. E aí, uma estimativa da OMS, né, que 20% da população tem. Mas, apesar de muitas pessoas terem, nem saberem, né, só descobrir quando for fazer uma radiografia, a gente tem populações que precisam fazer a investigação de LTB, porque são consideradas suscetíveis por ter o sistema imune comprometido de alguma forma. E aí, essas pessoas são, obviamente, né, contatos de pessoas que tiveram, que estão com a TB ativa, pessoas com HIV, que têm o sistema imune comprometido, ou em doses imunossupressores de corticoide, pré-transplante, transplantados também, profissionais de saúde do sistema prisional, pessoas com diabetes mellitus e
quem está fazendo, pessoas com neoplasia, né, com terapia imunossupressora também, e quem tem insuficiência renal. Sobre também sinais e sintomas, é importante também se atentar para os detalhes, que o suor é noturno e que a febre é vespertina. E, geralmente a Regina também coloca essas pegadinhas dos sinais e sintomas. Às vezes a frase está completinha, com os sinais corretíssimos, e aí o último é suor matutino. E aí, pela falta de atenção e não ler ali aquela palavrinha no final, erra por causa disso. Então, os sinais e sintomas tosse seca, né, e crônica, né, por 3 semanas, suor noturno, fadiga, perda de apetite, perda de peso, dor no peito e febre vespertina. E os métodos da gente diagnosticar. Tem exame físico. A última parte sobre os sintomas, é isso? Tá, vou repetir. Então, os sintomas, ela geralmente coloca na prova aquela frase completinha com todos os sinais e sintomas, mas lá no último tá lá, suor matutino. E aí, por não ler aquela última palavrinha, achar que a frase está completa e correta, perde ponto nessa questão. Então, seria isso. Prestar atenção nesses detalhezinhos, porque aí é que tá as pegadinhas. Então, tosse crônica e produtiva por 3 semanas, suor noturno, fadiga, perda de apetite, perda de peso, dor no peito e febre vespertina. Foi? Os métodos diagnósticos, exame físico e anamnese também, para avaliar os sinais e sintomas. A gente tem o raio-x, a radiografia, que vai apontar os achados radiológicos no pulmão da doença ativa, que geralmente está assim. Você não precisa especificar esses detalhes aqui, não. Mas saber que aparece assim, como se fosse umas calcificações. A gente também tem o PPD, que é o derivado proteico, que é a prova tuberculínica também, que pela reação intradérmica, né, da tuberculina que é injetada. Então, até 5 é considerado um reator negativo, de 5 a 9 é considerado reator positivo em crianças menores de 10 anos, não vacinadas ou que têm a vacina da BCG há mais de 2 anos, e pessoas com HIV e imunidade comprometida, ou quem já tem a cicatriz, né, da tuberculose no raio-x. E quando é 10 milímetros ou mais, também já é considerado positivo. E geralmente é assim. Eu não sei. Acho que a Regina fez o teste do PPD com vocês, com a turma de vocês. Não, na nossa turma ela fez. Foi bem legal. E aí a leitura é assim, né? A gente não faz não conta os milímetros da área hiperemiada ao redor. A gente só conta realmente o quanto a bolinha, que é onde a gente injetou a tuberculina, o PPD, o quanto essa bolinha cresceu. É isso. E aí a principal coisa que a escola também reforçou na aula é a baciloscopia, que é o exame, né, que a gente faz a coleta de escarro para avaliar. Que é uma pesquisa de bacilos alcoócido resistente, que é o BAR, faz esfregaço dessas amostras, e o principal material que a gente usa, que é das vias aéreas, é o escarro. Também tem o lavado bronco, mas enfim. E aí tem uma fotinho para vocês compararem o que é uma coleta de material adequado, que é esse catarro assim mais esverdeado, e não é essa saliva assim. Vocês já tiveram microimuno, né? Então vocês já conhecem um pouco sobre o bar.
tópico sensível porque tem prova? Uhum. Tá. Provavelmente em micromundo vocês viram um pouquinho, então vocês sabem como é que é o exame. Então, aí, esse aqui também é um ponto de destaque, né? Provavelmente na prova pode ser que tenha uma questão de A, B, C, D e E. E aí cada letra pedindo para dar uma orientação. Geralmente é qual é o local mais adequado para fazer a coleta? Como tem que ser o recipiente de coleta? E quantos são? E como tem que estar identificado? O que a pessoa oriente a pessoa depois de acordar, como fazer, o que não fazer e o que fazer na coleta. Geralmente é uma questão assim que ela coloca para especificar cada partezinha dessas orientações. Que não precisa estar de jejum, mas não pode lavar a boca, fazer enxaguante bucal, escovar o dente, não pode. Senão você vai estar tirando aquela. Também, orientar que a coleta seja feita em espaço aberto, que tenha uma boa ventilação. E sobre o pote, né? O pote ele tem que ser transparente, de boca larga. A tampa ela tem que ser de rosca, né? Para não abrir, né? Facilmente. E tem que estar com a marcação de ml. São 2 frascos, um no momento da consulta em si, né, de investigação, e outro na manhã do dia seguinte. E tem que ser de 5 a 10 ml de escarro. E aí o pote ele tem que estar identificado com o nome, se aquele pote foi a coleta número 1 ou a coleta número 2. E geralmente as pessoas vão falar com o dia, né? Mas, enfim. E aqui tá um passo a passo, né? Encher o peito de ar, respirar. Oi. Desculpa, mas ela tá acabando, desligando a chamada. Ixi, vou colocar outro link. Já enviei para vocês no grupo.